Boa noite, primeiro ano. Vamos hoje falar um pouco sobre o movimento das placas tectônicas. Vou fazer uma revisão sobre todas as partes que a gente já estudou para que vocês possam ter um panorama do conteúdo. Então, as camadas da Terra, seus elementos. A Terra, internamente, ela é formada basicamente por 3 camadas, né? A crosta, o manto e o núcleo. O núcleo ele se divide em núcleo interno, que é sólido, né, formado basicamente por ferro, então tem uma composição grande de ferro. O núcleo externo, que também é formado por ferro, só que derretido. O manto interno, que envolve o núcleo, é formado por magnésio e ferro. Ele é pastoso, né? O manto externo. E a crosta, que é chamada de litosfera. O núcleo, né, é a porção mais central da Terra. Só eu passar aqui. Já o manto, ele é a porção intermediária entre o núcleo e a crosta. E a crosta seria a camada mais superficial. A crosta terrestre, ela está na parte mais externa e as placas tectônicas, elas estão na crosta terrestre. Então, pelo fato do manto ser pastoso e as placas tectônicas estarem repousando sobre o manto, elas ficam em constante movimento. Esse movimento ele é impulsionado aí pelo magma presente no manto terrestre. Esse conteúdo a gente não vai ver agora, vamos passar direto para o movimento das placas tectônicas. As placas tectônicas, elas se movimentam. Esse movimento ele é praticamente imperceptível. Sobre essas placas tectônicas estão os continentes, e esses continentes, eles são blocos, pedaços da litosfera terrestre que não são cobertos aí pelos oceanos. Então, nós temos as plataformas oceânicas, que é a parte sólida de crosta terrestre que está abaixo do oceano, e temos a plataforma continental, que é formada aí pelos continentes. A deriva continental é uma teoria que diz o seguinte, que inicialmente existia um supercontinente, o continente Pangeia, e um único oceano, o Pantalassa. Esse megacontinente, esse supercontinente, ele foi se fragmentando, se separando, dando origem aos continentes. Então, primeiro, os continentes como temos hoje. Então, primeiro, ele se separa em 2, dá origem a Gondwana e a Laurásia. Depois ele continua se fragmentando até chegarmos aí aos 5 continentes. É importante considerar que a deriva continental ela não para, ela continua acontecendo. Um exemplo claro disso é justamente o Rift Valley, o chifre da África, que ele fica numa área de separação, né, de movimento divergente de placa, e em tantos anos ele vai acabar se separando, de fato, do continente africano. Então, aqui nós temos a Pangeia, né, nessa animação. Ela é bacana porque dá para ver, de fato, a separação e a formação dos continentes como temos hoje. O movimento das placas tectônicas, ele vai dar origem a fenômenos que nós chamamos de fenômenos geológicos. Um desses fenômenos geológicos é justamente o tectonismo, ou seja, os terremotos.
A maior parte dos terremotos, eles ocorrem em áreas de encontro de placas tectônicas. Então, nós temos um território que é chamado de Círculo do Fogo do Pacífico, que ele parte da parte mais oeste do Pacífico até o extremo leste do Pacífico. Como é que os terremotos ocorrem? As placas tectônicas que se movem de forma contínua, elas realizam os sismos, né, que são os tremores ou os terremotos. A crosta terrestre, ela pode sofrer as chamadas tensões compressivas, né? O que são essas tensões compressivas? Um movimento de comprimir essas placas, tá? Há uma força, né, comprimindo as placas. A força, ela vem tanto da parte superior, com o peso, né, que a ocupação da crosta desenvolve sobre a parte inferior, e vem também da energia que emana aí das áreas mais centrais, né, comprimindo então essa placa. Essas tensões vão se acumulando, vão deformando aí as rochas, e a partir daí, essa rocha, ela pode ser rompida, tá? Gerando, então, vibrações que vão se propagar em todas as direções. Essas vibrações, elas são o que nós chamamos de terremotos. Os terremotos, eles são medidos em uma escala pelos sismógrafos. Aqui dá para a gente ver de forma mais detalhada, né? Nós temos o hipocentro, que é onde ocorre, né, o terremoto, o epicentro, que é onde ele é sentido, e aqui os efeitos, né, de terremotos. Quanto maior for a força do terremoto, mais desastroso vai ser o efeito. Aqui, por exemplo, nós temos um terremoto que ocorreu no México em 1985. E aqui outras imagens de terremotos, eu vou passar rapidinho, para que a gente possa chegar na outra parte do conteúdo. Temos ainda os tsunamis ou maremotos. O tsunami nada mais é do que um terremoto que ocorreu no mar, então ele é potencializado aí pela a força, o peso da água. Temos também as erupções vulcânicas, que é a liberação de energia do interior da Terra, e essa energia é liberada juntamente com o magma. É importante considerar que os vulcões que ocorrem no oceano, principalmente no fundo dos oceanos, eles são responsáveis pelo surgimento das chamadas ilhas vulcânicas. Então, quando há o movimento dessa placa tectônica, elas se movimentam, evidentemente, e podem haver erupções vulcânicas quando o magma ele encontra um duto, um caminho, né, podendo chegar à superfície. A maior parte dos vulcões estão localizados, como eu falei, nas bordas das placas tectônicas, formando aí um caminho chamado de Círculo do Fogo do Pacífico, justamente porque vai se iniciar, né, contornar aí o Oceano Pacífico. Aqui nós temos alguns exemplos, algumas fotos. Aqui é justamente por onde esse magma escapa. Isso aqui a gente vai passar.
Então, é isso.